E aí, turma, estamos iniciando aqui o segundo bloco, né? Estamos aqui com alguns empresários, aqui ao vivo também no Instagram, para você que está nos acompanhando. Empresários aqui, Ceará, Piauí, Araripina, né? Pernambuco. Primeiro bloco foi fenomenal aqui, falando um pouco sobre gestão de pessoas, né? Um pouco sobre marketing. E vamos entrar agora nesse segundo bloco aqui de perguntas. Daqui não tem script, aqui ao vivo e a cores, né? A galera tá me metralhando aqui com muitas perguntas e informações, mas vamos para cima aqui. E quem quer ser o primeiro aqui nesse segundo bloco aí, com a pergunta aí, o que vocês querem falar aqui nesse segundo bloco? Fiquem à vontade. Bora lá, vou iniciar. Falei pouco no primeiro bloco. Leandro, já teve algum momento assim que a sua empresa que por vez quis ir de água abaixo, tipo, eita, eu vou quebrar? E outra pergunta já, qual o ponto crucial, assim, foi a coisa primordial que você fez que lhe alavancou? Teve que fazer aquilo ali, se não tivesse feito, aí era que ia desmoronar mesmo. Ah, tá fácil. Deixa eu responder, Leandro. Deixa eu responder. Tá boa. Leandro já quebrou, meu amigo. Já, é isso, Leandro. Além de ser amigo do Leandro, eu conheço a história do Leandro. E Leandro, o que ele mais dá, assim, fala nas palestras deles, é o fato dele ter quebrado. Porque dessa atitude, dessa maneira de ter quebrado, ele surgiu as oportunidades que fizeram com que ele estivesse aqui hoje, não é isso, Leandro? Todo mundo pensa que só são flores, né, no percurso aí, que são quase 20 anos, né? Como eu já falei no primeiro bloco, mas eu já quebrei 2 academias. Eu já quebrei 2 bandas. Lucas, tive 2 bandas no meio do caminho aí. Lance Love, que vem mais nós. Onde forró, onde axé. Já quebrei academia, né? Já tive vários investimentos errados ao longo do caminho, né? Quando você teve 4 a quebrar, quebrei, porque apartei no meio. Foi 3 anos. Porque assim, vou começar de um dos grandes casos, né? Que foi assim. Eu tinha academia aqui em Araripina e fui abrir a academia em Trindade. E aí eu tirava o recurso financeiro dessa academia de Trindade para investir na banda. Então eu misturava um com o outro. Acabou a banda não dando certo, a estrutura que eu não tinha conhecimento, que era banda, eventos de show. E a academia ficou com um prejuízo financeiro. Então eu tive que desfazer a unidade na época, e tinha um sócio. Ele não podia estar lá nem eu. Ele pegou uma parte do maquinário, eu peguei a outra parte. Nós somos Arielto, né? Somos amigos hoje. Ele tem academia em Pubi também. E eu retornei para Araripina. Só que a banda me deixou conta, cheques para pagar, que naquela época era cheque. Então eu tive que cobrir cheques. Eu estava endividado, né? A banda quebrou, a academia quebrou e eu tive que arcar com as despesas. Então eu passei alguns anos, sim, pagando endividamento que foram criados devido à má gestão de banda e de academia. Então ali também foi uma grande virada, porque eu tive que aprender o que não fazer em algumas situações, como não misturar fluxos financeiros de uma empresa com a outra. Saber que a academia, ela ia dar, sim, muito bem. E a banda não estava dando, era para ter fechado a banda. E não tá tirando dinheiro da academia e injetando na banda, acreditando no sonho. Então foi um grande erro. Esse que eu cometi, mas eu não digo um erro. Foi um grande aprendizado. O aprendizado foi um pouquinho caro, né? E entre outros, que na verdade, eu tenho investimentos recentes que eu errei também, sem sombra de dúvida, tipo, eu não teria investido hoje nas arenas, porque ela não é que não dá dinheiro, e não é que ela quebrou, a arena não quebrou, é porque eu tenho que colocar muita energia minha para o negócio funcionar, e hoje do tamanho que a gente está e com a estrutura que a gente tem, não compensa. Então é saber também o que você coloca energia. Você me fez a pergunta no primeiro bloco, aí eu coloco, porque tudo nós somos energia. Então em que você vai colocar energia hoje? Para que colocar energia numa coisa que você não domina, não tem habilidade? Né? Porque assim, é diferente de você, tipo, beleza, eu não tenho, vamos supor, conhecimento de marketing na empresa e vou contratar uma pessoa para estar assumindo esse cargo. Né? Essa outra pessoa vai colocar dentro de um setor apenas da minha empresa. Mas é diferente de eu abrir uma empresa. Eu tenho que entender, eu tenho que estar dentro, eu tenho que estar colocando energia continuamente. E aí é isso. Você saber o que você coloca energia hoje. E muitos negócios me chamam, eu tenho muita oportunidade hoje de negócio, de muitas outras empresas. E eu digo hoje mais não do que sim.
Porque tem coisas que eu não consigo colocar energia, tem coisas que não fazem sentido para mim, como hoje festas, bandas, né? Eventos que tem, e eu prefiro não ir, e sendo muito rentável. Então não faz sentido para mim algumas coisas hoje, para a fase que eu vivo. Mas é isso. E aí, na verdade, a segunda pergunta foi qual foi a virada, né? A virada de chave. A virada de chave. Muitas perguntas, não só do quebrar. Eita, qual foi a virada de chave? Qual foi a coisa que teve um grande diferencial? Não existiu uma coisa. É um conjunto de chaves. São várias chaves. Você dando na partida direto. Tem hora que você dá na partida, o carro pega e vum. Tem hora que ele... Todo dia uma virada de chave. Todo dia. Tem aquela virada de chave que é suave. Então, na verdade, são várias viradas de chave. O quebrar, os problemas financeiros que eu tive, a pandemia. Foram várias viradas de chave ao longo do ano. E a gente tem que entender isso. Entender que cada momento é uma nova fase e que cada momento você tem que aprender ali, o hoje. Hoje eu tô aprendendo muito com vocês aqui. Isso é uma nova virada de chave para mim, que é um primeiro momento. Você imagine, o cara como empresário, a gente não combinou nada de script aqui. Fui lá no formulário, aí no Instagram, para quem tá nos acompanhando agora, ao vivo, certo? Que teve, todo mundo preencheu lá e tudo. Entrei em contato, a turma se disponibilizou, tá aqui. Meu amigo, vocês vão meter em pergunta. É um desafio, eu tô ao vivo aqui, ó. A turma tá ao vivo ali, nos acompanhando, tá sendo gravado também. E vocês estão perguntando. E eu não sei nem o que vocês iam me perguntar. E aí, se vocês perguntam uma coisa aqui, eu ao vivo com a turma aqui, aí. Não, eu tô me botando em prova. O meu conhecimento, o que eu sei, o que eu aprendi ao longo dos anos. Isso é a virada de chave. Tá com a turma aí ao vivo, agora nos acompanhando aqui. E vocês, pedrada. Meter perguntas aqui. É uma virada de chave. Muitas vezes pensei até, cara, eu vou fazer isso mesmo. Eu pensei. Antes de postar. Né? Eu ao vivo lá na pandemia, mas... E aí o que acontece? Eu digo, eu vou me testar. Vou ver. Eu vou aprender. Independente de dar certo ou errado, não existe certo ou errado. Existe, todo mundo aqui vai sair mais amadurecido de hoje. E eu digo, eu vou agregar na vida das pessoas. É o mais importante também. Eu tenho certeza que todos vocês aqui vão sair hoje muito mais enriquecidos de conhecimento e aplicar na vida de vocês do que quando chegaram aqui. Né? Tomar um cafezinho daqui a pouco, dar um intervalo aqui, que ninguém é de ferro. Papai Rafael falhou aqui, né? Mas é isso aí. É isso aí, é muito disso. É todo dia uma virada de chave. É todo momento uma virada de chave. Só que tem aquela que é uma porrada, às vezes, né? Um choque, mas a gente tem que virar a chave todo dia. E não é só em uma área da vida, são em várias áreas. Cada área a gente tem uma virada e uma complementa a outra. Nós somos uma engrenagem, funcionando continuamente. É muito disso. Outra pergunta aqui, puxando esse lado dele, sobre gestão, o que fazer para não quebrar em relação a Prolabore, tudo isso da empresa? O que fazer para não quebrar? Eu tenho... Não. É porque essa pergunta aqui foi legal. Eu tenho uma grande... O que fazer para não quebrar? É não abrir empresa. É não abrir empresa, porra. Tá fácil demais, porque é o seguinte, a maioria das empresas quebram. É estatística, não sou eu que tô... Não é achismo. A maioria das empresas quebram. A gente tá formatando os modelos de franquia e 83% das empresas que abrem para modelar a franquia, elas quebram. O cara não tem nem experiência, abriu uma academia com um ano, eu vou fazer uma franquia aqui agora porque deu certo. Cara, será que deu certo mesmo? Processo definido, não é porque tá dando lucro ali que deu certo. O cara não tem processo definido, não tem estrutura, não tem equipe, não tem nada estruturado e quer meter um negócio para escalar. Aí o cara quebra. Eu acho que eu também não soube explicar muito a pergunta. É mais também sobre questão de gestão. Saber sobre tudo da gestão da academia, como fazer. Nesse caso, eu acredito que seja a gestão financeira. Isso, gestão porque financeira. É uma questão que, depois de gestão de pessoas, eu acredito que seja um grande calo nas empresas. E como nós, empreendedores, na maioria das vezes também não temos essa luz que é em relação à gestão, aí a gente tem às vezes receio de contratar uma empresa para gerir. Já passei por isso, já achei caro, não é caro sei o que, mas é essencial, essa é a verdade. Eu vou ter que sair daqui e quebrar alguns paradigmas pessoais para ver se realmente a coisa anda.
Porque a gente sai daqui louco, a gente sai daqui, eu assisto vários cursos, a gente sai de umas palestras, a gente sai tudo com a cabeça louca, cheia de ideias. Mas não faz o que é o primordial, é colocar em prática. A gestão financeira, como eu volto a dizer, depois da gestão de pessoas, até acredito que a gestão a financeira venha antes da gestão de pessoas, acredito eu. Mas são os dois calos e os dois pilares de uma empresa. Então, se não funcionar, principalmente a questão financeira, dá errado. Juntar dinheiro pessoal com... Aí eu tô dizendo isso pra você, porque na teoria é tudo muito bonito, mas falta a prática em nós empreendedores. Acredito que seja isso. Faz uns 15 dias que eu contratei uma empresa justamente pra isso, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de coisa desorganizada, tá entendendo? E eu vi que tava sendo desorganizada, aí nós estamos se movimentando aí pra organizar a questão financeira. Tipo, todo poder de compra que eu vou ter, ela vai, não, agora sim, tá podendo comprar uma máquina, 2 máquinas, e você sabe que é caro. Qualquer maquinazinha é 15 mil conto. Eu acho que todo empresário, empreendedor, precisa ter um contador ali do seu lado, ali literalmente segurando sua mão e fazendo toda a gestão financeira da sua empresa. Eu supri muito no começo também, porque eu fazia a mistura, recebia o dinheiro e não sabia Fala perto, fala em o perto. dinheiro da empresa. E isso é uma coisa que você só aprende realmente apanhando, né? Na verdade é o seguinte, eu entendi essa pergunta porque eu brinquei um pouco, na verdade, porque é em cima dos números, muitas empresas vão quebrar, muitas empresas não vão dar certo, e a estatística, principalmente no Brasil. Mas por que acontece que a maioria das empresas quebram? Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, o homem padece. Muitas vezes você quer abrir a empresa sozinho. Muitas vezes o empresário tem a vaidade de querer, eu vou abrir a minha empresa, o meu negócio. Cara, se você tem outros empresários, cara, eu sou muito bom na parte técnica de musculação, mas eu sou muito ruim na parte financeira. Que cara que vem para agregar comigo? Ser um gestor financeiro, um gestor de processo. Então, porque você não reúne pessoas com habilidades que você não tem. Então, quando você se associa com outras pessoas que elas têm mais habilidades e que você em outras áreas, você vai somar, você vai somar forças. Então, é muito disso. O empresário brasileiro muitas vezes trabalha só. E olha muitas vezes só para o próprio umbigo, achando que ele é o único cara certo, é a melhor coisa, é o melhor formato. Hoje, se não fosse esse time gigantesco que a gente tem, eu não conseguiria controlar a gestão financeira da empresa, eu não conseguiria fazer marketing, eu não conseguiria desenvolver pessoas, eu não conseguiria dar treinamento técnico, porque eu não consigo estar em todos os lugares. Então eu tive que trazer sim pessoas, tipo, eu tenho sócios nas minhas empresas também, eu tenho colaboradores engajados em setores da empresa, a gente desenvolve continuamente pessoas. Então, na verdade, é assim, é porque é uma grande sobrecarga você abrir uma empresa hoje no Brasil. Eu não estou falando de sobrecarga tributária, sobrecarga de só financeira. O gerenciar um negócio é complexo. São diversas áreas. E nós, quando começamos, não temos essas habilidades. Então, quem é a pessoa que gera sintonia com você para o seu negócio? Que venham a te ajudar. Eu falo muito isso para você, empreendedor, que quer começar. Quem são essas pessoas que você consegue ter sintonia para começar o negócio? Para começar a te alavancar também em outras áreas que você não tem habilidade. Porque aí você começa a aprender com essa outra pessoa. E aí os dois começam a se somar. Só que vocês começam a crescer e começam a identificar que tem outras áreas que têm que ser trabalhadas. E para isso tem que trazer novas pessoas. Ou contratar colaboradores ou trazer sócios. Se você vê os grandes grupos, eles vendem equity, vendem participação na empresa para o cara vir trabalhar, ser sócio e tal. Então tem muito disso. E no Brasil a gente não tem essa cultura. As pessoas têm percentuais sobre a empresa. Os CEOs das empresas, eles não entram pensando no salário, a grande maioria. É na participação que ele vai ter no final, quando eles fizerem aquela empresa crescer, o valuation naquela empresa, o quanto vale aquela empresa e proporcionalmente o quanto eu tenho ali de patrimônio. Então, quanto é que vale meu patrimônio hoje? Aí eu te pergunto hoje, beleza, eu estou começando, tá com quantos clientes lá hoje? 500 clientes. Quanto é que vale a minha experiência lá dentro? Tu consegue me pagar para mim estar dentro da sua empresa hoje? Trabalhando lá para você? Não consegue, é muito caro minha hora, né, para mim estar dentro da empresa. Mas o quanto valia, tipo, ter a minha experiência lá dentro? Para te ajudar a alavancar, não só a abrir uma academia. Porque quando tu colocou a meta lá atrás, tu não estava longe disso aí, eu lembro. Longe. Muito longe disso aí. Você ficou com insegurança, com receio.
e tal, a gente conversando, Leandro, não sei o que, isso é caro, isso outro. Mas hoje se torna barato se você tiver gestão financeira, porque com 500 clientes, você está acima da média da maioria das academias no Brasil, que é 300 clientes. É a média nacional. Então você está acima, agora você tem que ter gestão financeira, controle, para fazer o que? Crescer. Tu consegue botar dentro do teu negócio hoje mil clientes? Não, consegue. Eu te garanto que consegue, tá vendo? Ele não acreditou no negócio dele. Você não consegue colocar dentro da sua academia do jeito que tá, do tamanho que tá, com a quantidade de máquinas que tem, no espaço físico que você tá. Minha cabeça já tá lá na frente. É a grande diferença. Leandro, um assunto aqui que você, inclusive, você é referência para minha pessoa em relação à sociedade. Porque você começou sozinho. A sociedade que você tinha era a família, os amigos, né? Principalmente a família. Mas você começou uma sociedade, e eu me recordo do início, e essa questão de sociedade ainda é muito assustador para algumas pessoas. E eu vi que você realmente é um exemplo que deu certo. Eu recebi o convite de uma franquia há alguns meses, nem me recordo se eu lhe liguei, e que queria as instalações da franquia dele na minha farmácia, né? E eu fiquei com medo. Eu disse, rapaz, aí eu fiquei assim com medo e o cara quer vir instalar, e depois eu fui estudar o que é que ele queria. Ele queria meu ponto, ele queria instalações, ele queria a minha farmácia para alavancar dele. Talvez não fosse tão ruim para mim também, mas eu fiquei com receio. Não seria uma sociedade, como o próprio nome diz, a sociedade. Mas o que é que você tem a me mostrar? Você tinha esse medo de sociedade e aí depois passou a olhar com bons olhos? Porque hoje você tem um sócio que eu de fato eu conheço, não sei se são outros, mas conheço um deles e vi que vocês deram certo, muito. E aí o que é que você tem para nos falar em relação à sociedade? Porque a cultura da população brasileira, dos empreendedores mais antigos, é que sociedade não dá certo, não dá certo, não dá certo. É uma cultura que eu digo mais antiga, pessoas da minha família, meus pais, meus tios, que são empreendedores, mas eles realmente são contra sociedades. Aí eu queria saber de você, se você tinha esse pensamento e mudou, ou você sempre já teve esse, não, vou montar uma sociedade que tenha como crescer e evoluir mais rápido. Quando eu comecei lá atrás, não posso comparar, né? 20 anos atrás, eu queria sobreviver. Era como mais um empreendedor e eu não tinha essa visão que tenho hoje, né? Então, era abrir uma academia, era botar 100, 200 clientes ali, estava para mim maravilhoso. Naquela época era uma visão do brasileiro, do estudante, estava no 6º período de educação física, né? Minha visão era muito limitada naquela época. Mas hoje, quanto mais sociedades eu tiver, melhor. Eu lhe digo com muita propriedade, sem medo de ser feliz. Quanto mais sociedades eu tiver, melhor. Já tive várias sociedades que deram errado. A maioria das minhas sociedades deram errado. Não pense que a maioria também das sociedades deram certo. A maioria das sociedades que eu tive, elas deram errado. Só que aí é o grande problema. O brasileiro tem uma sociedade e diz, deu errado, deu problema, a sociedade não presta. Aí já desiste. Desiste do primeiro obstáculo. No primeiro problema, a cultura brasileira que a gente tem, não dá certo, do vitimismo, é isso que acontece. E aí as pessoas querem desacreditar e que seja a nossa vida igual a delas e não deram certo. Né? Eu tenho sócios nas minhas empresas, andamos muito bem, cada um sabe o seu papel definido dentro da empresa, o que deve fazer, e aquilo é um casamento, sociedade é um casamento. E às vezes dá certo, que às vezes não dá certo. Diferente do casamento, tem que dar certo, meu amigo. Se você casou, já era. Tem que ser até o final da vida, até que as mortes se separem. Sociedade não, vai ter um prejuízo financeiro. Muitas vezes a empresa vai se acabar, né? Porque, infelizmente, quando chega a um romper desse, é igual um casamento. Mas eu digo, vão com muita segurança que sociedade é muito bom. Porque a pessoa tem que vir para somar. Diferentemente se a pessoa vier só para sugar. Aí não, é uma sociedade tóxica, eu digo, cai fora, meu irmão. O cara só quer te sugar, vaza. Mas não, tu tá aqui, tem um negócio, vem um outro cara com outro negócio, que vocês dois têm um know-how, e os dois vão crescer. Isso é sociedade saudável. Uma sociedade que vai alavancar. Uma sociedade que você não tem know-how numa área, e ele precisa, e você precisa desse know-how, e ele não tem também um know-how que você tem. Não se somam. Cabeças, elas não se somam, elas se multiplicam. Cabeça, ela se multiplica. Então é muito disso, Lucas. E a maioria, sabe quem são as pessoas que menos acreditam na gente? As pessoas que estão mais próximas.
são os nossos parentes. São as pessoas que estão muito próximas de você que acabam desacreditando em você. Sabe por quê? Porque elas têm medo. E o medo limita as pessoas. A maioria das pessoas no mundo tem medo. E o medo é o grande limitante. Mas é muitas vezes por falta de conhecimento. Por isso que eu bato muito em conhecimento. Ir atrás de conhecimento contínuo. Ler livros. Eu estava vendo a reportagem essa semana. Alguma matéria no passado, né? Que essa é a geração que vai estar abaixo da sua geração anterior em conhecimento, né? Aí o menino foi lá, e aí? Tu leu quantos livros por mês? Livro? Não leu livro não. Eu vou ali, vejo não sei o que. O cara, quantos livros? Na década de 1920, 1930. 6 livros, 5 livros. O que eu vi menos, lia 4 livros. Teve cara que disse que lia 15 livros. Eu digo, febrento. O cara ia ter conhecimento. Lendo 15 livros, meu amigo, 10 livros, 4 livros. Eu cheguei a ler um livro por semana. Eu tive uma fase que eu fiz, vou ler 52 livros em um ano. Eu fui essa fase. Hoje eu leio muito pouco. Eu dirijo muito, aí eu escuto mais audiobooks, desenvolvo, mas não escuto música, não assisto televisão, certo? Mas estou toda semana atrás de novos conhecimentos. Da minha área, do que eu entendo, do que eu sei. Que é diversas áreas, na verdade. Eu empreendo em algumas outras áreas além da academia, não são só academias. Então, eu tenho alguns outros investimentos que eu também tenho que ter um pouco de conhecimento. E o resto, eu trago pessoas melhores que eu. A gente tem que ser humilde o suficiente para isso. Falando em conhecimento, né? Você falou que o conhecimento, a falta do conhecimento é o que faz a maioria das empresas que estão iniciando quebrar, né? Ele pergunta até a forma para não quebrar, né? Que é a falta de conhecimento. Principalmente para a gente que está iniciando os nossos negócios. Quais são os principais conhecimentos que a gente vai precisar para canalizar outros conhecimentos mais na frente? Peraí. Quais conhecimentos você quer para canalizar outros conhecimentos? Isso, os principais sim, que o iniciante precisa, que são primordial. Mas conhecimentos para você aplicar dentro da empresa, para ter dentro da empresa, para poder a empresa crescer, desenvolver mais, para você depois ir em busca de outras. Eu vou para esse quadro aqui, né, Rubinho? Ó, vou pro quadro aqui. Nem aquela trend. Primeiro você começa e depois você melhora, né? Então, primeiro você tem que começar com uns... Vamos montar aqui na prática aqui, vamos botar algumas áreas da empresa aqui. Eu não vou nem responder para vocês. Vocês vão ver que vocês mesmos vão responder, tá bom? A gente já falou de quê? De marketing, né? De marketing, né? Pessoas. Financeiro, que a gente não trabalhou muito aqui, não falou muito, mas botar aqui financeiro. Financeiro. Vou trabalhar vendas. Números. Aí cada um desses aqui tem número. São os KPIs, né? Único não, Leandro, não sei se é mais precificação. É porque são várias, tem muitas coisas. Cada empresa, ela é na venda, ela vai subdividir. Aí você coloca área, sub-área, subdivisão. Dessas áreas aqui, qual é a área que vocês veem mais importante na empresa hoje? Dessas áreas aqui. Vocês falaram aí agora. O que é mais importante? Vou chutar um marketing, né? Eu acho que precisa de financeiro. Hã? Financeiro? Venda. Venda? Marketing? Eu vou no marketing ainda. Do marketing, beleza. Existe empresa sem marketing? Não conheço. Pode até ter aquele cara ambulante, né? Mas um empresário sem marketing não existe. Existe empresa sem marketing. Existe. A empresa ela não precisa ter marketing. E ela pode existir. Existe empresa sem indicadores? Existe empresa sem gestão financeira? Existe. Então, CNPJ, né? Então... Agora ficou os dois. Qual dos dois é mais importante então agora? Não, assim, vendas. Porque com inteligência artificial você pode vender 100 pessoas, né? Venda. Porque se não existe venda, não existe empresa. Se não existir venda, porque eu já sou a pessoa. Eu sou eu empreendedor que é a maioria que abre.
Então, se não existir a venda, não vai existir empresa. Então, a venda é o coração da empresa. Eu não estou dizendo que eu tenho que cortar aqui o braço, não. Viu? Eu só, porque vai ficar capenga. Eu sei que não vai crescer sem o marketing. Se não tiver gestão financeira, não vai desenvolver saudavelmente essa empresa. Se você não conhecer os indicadores, os KPIs, também a empresa não vai crescer. Mas tem que existir primeiro a venda, é o primeiro pilar. Então, trabalhar a venda. Porque depois que você trabalha a venda, aí você começa a ter o controle financeiro. Porque você não pode chegar aqui também e comprar o produto por 100 e vender por 90. Aí você está tendo prejuízo de 10, menos 10. Não, eu quero aqui vender pelo menos por 150. Né? Porque eu tenho um custo operacional aqui de R$20, então eu tenho uma margem de 30%. Tá entendendo? Então, é isso que você começa a fazer os controles e entender disso aqui. Aí dentro de academia, quantos clientes eu tenho? Tenho 1.000 clientes. Qual é meu ticket? R$150. Quando eu faturo 150 mil. Uma dúvida que eu tenho, É bom? Aí eu pergunto para vocês de academia. É bom isso? Eu tenho uma academia. Ó, eu tenho uma academia. Olha, dinheiro daqui, ó. Ticket bem acima. Ticket bem acima, ó. Eu tenho 1.000 clientes. É fácil essa matemática, né, ó. Eu tenho um ticket médio de R$150. Eu tenho um faturamento de 150 mil. É bom para vocês ou não é isso aqui? Hein? É bom ou não é, turma? 150 mil. Só que é o seguinte. Eu tenho um aluguel de 100 mil. Eu tenho uma folha de pagamento de 50 mil. E eu tenho um sócio aqui com 16% aqui, que é o governo. Aqui ainda. Quando eu bater as contas aqui, é 200 mil que eu tenho de custo. Eu tô com 50 mil a menos no mês. Foi boa essa empresa para vocês? Porque não é só financeiro. É a lucratividade no final. Porque não é faturar 1 milhão. O Ricardo Elétrico quebrou faturando 1 bilhão por mês. A margem era muito apertada, a tributação, todo o cenário fez com que ele, faturando 1 bilhão, quebrasse por mês. O cara com a empresa gigantesca. Inicial que eu relatei. Não adianta você vender, fazer uma compra de 60 mil mensal e vender 70. Aí, não, mas eu vendi esse mês pouco, eu vendi 50, mas comprei 10. Então, realmente, aí não é o quanto você vende, é o quanto você vende, é o quanto você compra, é o quanto você paga, tudo isso aí. Realmente, então, e não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Empreender, na verdade, é fácil. Não é fácil. Quem dizer que é fácil é um mentiroso. É porque nunca abriu empresa. É porque nunca teve essa experiência. Então eu falava, o primeiro pilar, você aprender muito sobre venda. Conhecer o meu produto. Aí, vender, não é só vender, não é só comprar. Compra um lápis, aquele negócio do lobo. Compra uma caneta, o cara vai fazer o teste. Ih, pateta. Não compra uma caneta, não. Você entender do seu produto, saber a qualidade, saber que produto é esse. Quando eu vendo caneta. Ó, a minha caneta, ela tem uma ponta que ela é mais durável. A durabilidade dessa caneta, ela é 10 vezes maior que a outra. Você tem um recarregador dentro dela aqui que você não vai ter trabalho, certo? Em questão de descarte da caneta, porque você pode recarregar ela continuamente. E é muito barato o repositor que tem, que você coloca, e ela facilita muito a sua prática, diferentemente das canetas mais simples. Ela tem um valor agregado de R$2 a mais, que no final das contas, ela durando 10 vezes mais que dura, vai sair muito mais barato no final das contas para você, comprador. E em volume que você é gestor, dono de uma escola, isso aqui no final do ano vai ser dinheiro no seu bolso. Então, isso é um produto que eu nem vendo, que eu não sei nem quem é, não sei nem, que eu só uso, mas eu vi que ele tem um recarregador, que a ponta dele é bom e que dura também, mas eu conheço um pouco do produto que eu uso. Você tem que conhecer do seu produto, conhecer do seu cliente. Tá estratégia de venda. Também, né? Claro, aí vem, claro. Não, aí são estratégias. Aí vem um marketing muito bem estruturado. Eu coloquei uma meta de uma quantidade X de tênis para vender no mês. E o mês de carnaval sempre é um pouco mais. No meu setor ou para todos, não sei, né? É um pouco mais ruim as vendas. Dá uma queda. Foi o que eu fiz. Diminui 70% do meu lucro, não é do valor, é do meu lucro. Pegando só 30% para poder bater a meta de venda. Consegui. Um sufoco, mas consegui diminuir. Ou seja,
Tive que diminuir o meu lucro, mas garantir a venda, a minha meta de quantidade de tênis vendido no mês. Tudo é muito relativo, na verdade. Depende do que você quer, qual o objetivo. Às vezes eu tenho um estoque, eu tenho que me desfazer daquele estoque que é interessante para mim, porque eu vou comprar um estoque novo. Faz sentido, para mim faria muito sentido. Mas só vender por vender e você desperdiçar muita energia numa fase que já sabe que não é boa, porque se você tem um indicador, tem um número e sabe que aquele mês é um mês ruim, eu não vou Você pode comprar menos. comprar menos, ter menos estoque. Né? Então é tudo fluxo de caixa aí que você vai ter, fluxo de estoque, tudo você tem que ter planejamento, né? Mas tipo, tem fases que a gente faz Black Friday. Vamos supor, para quê? Que dono de loja física, às vezes é para fora da Black, né? Que sobrou os produtos em pós Black Friday para liberar aquele estoque logo ali e comprar o estoque pro Natal, porque o Natal tá bem aí, é uma época boa de venda. Então, meu amigo, eu quero refazer aqui, eu não vou ter margem nenhuma, vou vender pelo preço que eu comprei. Mas o que acontece? Porque se eu deixar aqui isso aqui, só ano que vem, o ano que vem vai estragar. Isso aqui no meu estoque, o ano todo parado, é uma coleção perdida. Dinheiro perdido. É dinheiro perdido e não vou vender mais. Então é melhor vender sim pelo preço que eu comprei, sem ter margem nenhuma, margem zerada. Mas eu vou fazer dinheiro para comprar um novo estoque e no outro estoque eu vou fazer. Porque muitas vezes os caras colocam um preço de atração, né? Ali, tipo, você vê muito isso nos mercados, né? Nos hipermercados. Estampa lá na frente aquele produto de atração, mas tem todos os outros produtos que eles têm imagem. Então, um produto de entrada e os outros têm margem. Vamos aí, quem tem a próxima pergunta aí? Pra cima, vamos pra cima. A turma tá ao vivo. Alguém jogou alguma pergunta aí? Se tiver alguma pergunta aí, você me fala aí, Gustavo. O pessoal que tá ao vivo aí. Beleza? Vamos pra cima aí. Se alguém aí que tiver ao vivo quiser mandar uma pergunta aí, o Gustavo vai me passar a pergunta e eu vou falar aqui ao vivo agora. Beleza? Não, porque eu não tinha aberto para o pessoal fazer pergunta, né? Então, vamos que vamos. Leandro, eu tenho uma dúvida que surgiu aqui sobre, tipo, tu tá abrindo academia lá em Tianguá. Como tu faz para precificar? Tipo, tu fez um investimento lá, vou jogar aqui um exemplo, 2 milhões. Como é que tu vai fazer a precificação, mensalidade, recorrência? E, assim, Abrindo a academia. e o teto, tipo de... Não, lá é para ter uma base de 1.000, 2.000 alunos. Eu queria ter essa dúvida, surgiu. Essa é fácil. Na verdade é o seguinte, tudo é planejamento. Certo? A gente investe 2 milhões na academia. Então a gente tem que ter o tempo de retorno sobre aquele investimento. Certo? Hoje, dentro do nosso planejamento, nós temos um padrão único de academia. Uma academia do modelo único, a partir de agora das franquias. Só que eu já cheguei a investir 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões numa academia. E aí eu tenho que fazer um business plan, que é um plano de negócio. Se você bota R$1, o real tem que voltar pro seu bolso. Ou você não quer que ele volte? Alguém quer botar dinheiro aqui que o dinheiro não volta? Algum de vocês aqui? Só se for no tigrinho. Ou vocês sabem? Aí não volta. Né? Aí não volta. Então todo dinheiro tem que voltar. Então qual é o tempo de retorno que é ideal para o seu negócio? Do seu ponto de vista do que você está? É 24 meses? É 36 meses? É 48 meses? É 60 meses? Qual o retorno que você quer sobre o investimento? Não é quanto você bota, né? É quanto ele vai te retornar em quanto tempo, de acordo com o teu negócio. Então, se é um retorno aí em torno de... Me dá uma calculadora aqui. Abra uma calculadora aí para mim, por favor. 2,77, se eu não me engano, é 36 meses, 2,77. O velho tá com a cabeça já... 2,77. Então, um retorno em 36 meses sobre o investimento é 2,77. Normalmente é o que é uma média ideal. Tem esse cara aqui, 18 meses, 17 meses. Me dê pra cá, me dê esse negócio pra cá. Eu investi nesse negócio, volta aqui em 17 meses, 18 meses. Vai dar 12 meses, aí dá 8,33. Um retorno de 8,33. Eu digo, traga pra cá, me dê. Você me dá garantia, eu só quero 5%. É legal? Não é algo ilegal, é algo legal. Eu tô dentro. Aí, meu irmão, meu negócio com 2,77 tá filé. 100% regular, 100% normal, 36 meses, tem um retorno sobre o investimento. Aí eu tenho que fazer o business plan. Porque se eu tenho um investimento aqui, calculador aqui, ó. 2 milhões, eu tenho que ter por mês 56 mil reais de lucro ali para a empresa para ter o retorno.
R$ 56 mil tem que voltar para o meu caixa mensalmente ali, para eu ter um retorno em 36 meses. Diante do tamanho do investimento. Aí em cima desses R$ 56 mil, qual é a minha margem? Quanto é que eu tenho que colocar? Se eu tenho que ter R$ 56 mil, quanto é que eu tenho que faturar? Vou fazer cálculo claro que de padaria aqui, né? Se for 50% de margem, eu teria que estar faturando 112 mil, né? É 50%, mas não chega a isso, né? Era maravilhoso também se tivesse 50%. Também me diga qual negócio é esse aí, que eu entro tranquilamente nesse negócio aí, sem sombra de dúvida. Tecnologia, essas coisas, né? Então, tem sim. É mais fácil, não é? Porque não é todo mundo que consegue lançar, né? Não é todo negócio que vai dar 50% ali. Então, 32%, 33%, 34%. É uma margem muito boa, considerável aí para o mercado, do cenário econômico que o Brasil está hoje, diante de tudo. É muito bom, muito bom. 27% aí já dá para molhar o bico também. A partir de 27% dá para molhar o bico, dependendo de qual negócio seja aí também, né? Claro, tem negócio que a margem é muito mais apertada, mas os meus negócios não, eles giram mais ou menos nisso aí. Então é muito disso. É saber o quanto você coloca e o quanto tem que retornar. Aí você tem que planejar. É número. É matemática. Matemática é exata. Não tem erro, gente. Matemática é exata. É muito que eu falei que é muito fácil, porque é matemática. Quanto é que eu invisto? Quanto é que eu quero retornar? Quanto eu tenho que vender? E ali é os números. Você tem que, é o jogo dos números. Quem tem mais um aí? Bola. Queria trazer aqui para a gente debater, né? Perguntar para você também sua visão sobre inteligência artificial. A gente sabe, né, que deu um boom muito grande nesse último ano que passou e hoje em dia as empresas não necessitam de um vendedor humanizado ali. Você consegue desenvolver assistentes através de prompts de comando, né, para fazer o atendimento dos clientes da sua empresa, através de WhatsApp, por exemplo. Hoje, na Fitness Exclusive e em outros empreendimentos, você trabalha ou tem inteligência artificial ou pretende implementar? Na verdade, eu tenho aplicativos desenvolvidos, né, internamente dentro de um setor que a gente tem, né, que é o setor X. Poucos sabem, né, mas eu tive com um amigo meu anteriormente, a gente já desenvolveu catraca, software, né, o Lucas conhece o Hermes, há mais de 10 anos atrás. A gente... Inteligência artificial não é de agora, tá? Essa modinha, sei o que, inteligência artificial... Deu um boom muito grande, né? Na verdade... Nos últimos 3 anos eu já venho trabalhando muito com inteligência artificial, mas nos últimos 10 anos eu já venho trabalhando em inteligência artificial. Entendo. Mais de 10 anos, porque não é de agora, de 1950 e pouco, se eu não me engano, falei pra ele, e tem inteligência artificial. Hoje é o boom, o pessoal é muito modinha. Eu vejo que é o seguinte, o futuro, que é o futuro. O que é o futuro? O que é o futuro? Então, a internet, a inteligência artificial. Eu acredito A inteligência artificial, robôs, né? Robô, tecnologia, né? Correto? Eu vou ao contrário de tudo isso que vocês confirmaram. Não vai ser isso. O grande diferencial vai ser realmente pessoas. O grande diferencial vai ser pessoas que consigam se conectar com pessoas. A gente vai estar num mundo tão tecnológico, tão frenético, que é essa turma de agora sim. E o nosso grande diferencial vai ser as pessoas saberem falar com as pessoas. Porque a gente vai perder isso, que é único e exclusivo do homem. Mas sim, hoje a tecnologia é necessária para o avanço da humanidade. Eu concordo plenamente que é preciso tecnologia para as empresas avançarem e ir para um próximo nível. Eu não sou contra. Eu ajudo a desenvolver tecnologias, né? Softwares, catracas e muitas outras coisas. Mas eu vejo que o grande diferencial do futuro daqui a uns 30 anos vai ser as pessoas saberem lidar com as pessoas. Já é um grande desafio, né? Já vivemos esse desafio há muito tempo e por essa falta de conexão, essa falta de proximidade, cada um no seu mundinho, no seu cantinho, está se tornando mais difícil você conviver com pessoas. Mas eu sou muito favorável aos bots, ao desenvolvimento, à inteligência artificial, vai ter robôs, porque muita parte de mão de obra vai se tornar mais difícil. Os robôs estão em forte... Eu estive na China o ano passado, sei já o que vem acontecendo lá, porque nós brasileiros ainda estamos muito ligados aos Estados Unidos. Você mal escutava falar da China.
De 3 anos pra cá, 4 anos pra cá, foi que realmente você começou a falar da China, porque vocês falavam que era um país socialista, que era um país ruim, de escravidão, disso ou daquilo. Chega lá na China e vê o que é a China hoje. Só que é um país de 1,2 bilhões de pessoas. Se não tem regra, o Brasil com 220 milhões, me perdoa a palavra, é um verdadeiro cabaré. E com 1,2 bilhão, lá tem regras, lá é um país ditador, entre aspas, só que capitalista. É a ditadura capitalista. Eu vi um vídeo relacionado a isso, uma brasileira que mora lá há 1 ano, e ela falou tudo isso aí que tá falando. E, inclusive relatou que lá ninguém é proibido de ser qualquer tipo de religião. O que é proibido é as pessoas saírem nas ruas, nos ônibus, no metrô, disseminando a sua religião. Isso é proibido. Foi o que ela relatou, né? Mas nos seus templos, nas suas igrejas lá, ninguém é proibido. Então, realmente, eu assisti esse vídeo que tem muita coisa boa no vídeo. Eu tinha outro mundo da China. E realmente eu vi que não é tudo isso que propagam, né? E ela relatou que aqui ninguém é proibido de ter sua religião. Aqui tem várias religiões. Agora, o que é proibido é você estar em calçadas, nas ruas, falando e disseminando sua religião. Foi o que ela relatou no vídeo. As pessoas que você sente lá são pessoas com muito respeito, que lhe tratam sem distinção, independente de você ser estrangeiro. Na verdade, me confundiram lá. Claro que eu sou um pouco mais bonito que David Beckham, né? Não, sem sacanagem. Sem sacanagem. Foi o cabelo. Hoje eu tava com a jaqueta assim, e o negócio tava com o cabelo maior também. David Beckham lá, tava no corpo. E tá assim, e conversava com a gente. Aí teve uns caras que estavam bebendo lá, oferecendo cerveja pra gente. Não sei o que, quer conversar. Aí o menininho novinho que tava aprendendo inglês, né, também queria conversar com a gente e tal. Então assim, eles respeitam muito as outras pessoas, admiram também os outros países, só que ele é um país fechado. É um país que ele tem um sétimo da população mundial. 1,2 bilhão. Então é muita gente. Eles são um país altamente organizados, né? Então, assim, claro que cada um, né, tem sua cultura. Nós somos um país 92% cristão, né? 92% da população brasileira acredita, né, no cristianismo. Já lá não, já é totalmente diferente, né? Como na Índia já é outra realidade. Então, assim, cada país tem sua realidade. E o Brasil está muito ligado aos Estados Unidos. Mas nós estamos nos conectando com outros países e vamos avançar significativamente. Porque eu digo, nós somos o país mais rico do mundo. Repito para todo mundo que está me ouvindo aqui. Nós somos o país mais rico do mundo. Sabe por que nós somos o país mais rico do mundo? Que desde a nossa colonização a gente é roubado. Porque um monte de besta deixa ser roubado. A gente é roubado desde a nossa colonização. A gente sustentou e enriqueceu milhares de países. E você, besta, que muitas vezes aí tá brigando por A, por B, por C, tá sendo roubado nos impostos, na carga tributária, sem saúde, sem educação. Porque eu fui lá e vi, não sou achando que vi na TV X ou na TV Y, não. Eu fui e vi, eu fui para os Estados Unidos, Europa, China, tudo isso eu vivi. Chile, Argentina, Uruguai. Olha se o povo fala do Uruguai hoje. E só fala aí Venezuela, que tá acabada. E não sei o que. Meu amigo, é a realidade. Vai viver a realidade. Sai do seu mundinho que achar que jornal X fala isso. Eles manipulam a informação. Vão atrair realmente a informação e ver. Ou vão lá ver. Porque eu fui lá e vi. Porque eu não você foi pra China, foi pros grandes centros. Ó, dedinho, eu fui pra dentro de fábrica. Eu fui pra dentro de fábrica. A favela de lá, sabe o que era a favela? Era um condomínio fechado. Melhor que o condomínio daqui, viu, Lucas? Era. A gente foi pro Airbnb, a gente já tava uns 15 dias lá. Aí vamos pegar o Airbnb, que não é Airbnb, né? É um aplicativo que eles têm locais. Os aplicativos deles são todos locais. E aí o que acontece? A gente pegou uma área, viu lá um apartamento, 3 quartos, suítezinhas e tal. Beleza, pra quê? Pra gente fazer o café, né? Cafezinho da manhã, não, faz o cafezinho, uma coisa ou outra pra sair dessa rotina da China. Depois o cara come lá o gafanhoto, as coisas, tudo. Não, comi o gafanhoto, comi tudo. Os currais tinham comido tudo lá, então eu disse, rapaz, vamos pra fazer um negocinho melhor de manhã e tal. Aí a gente ficou lá numa área, e rapaz, que massa, bicho, os apartamentos e tal, tudo arborizado, com segurança, fechado com guarita. Assim, eu tinha uns 15, 20, não cheguei a contar não, mas era vários prédios, né? E o pessoal construindo mais prédio e tal do lado. E o pessoal pegou a primeira vez, foi pegar a gente lá, que o pessoal da fábrica ia pegar a gente, né? Acho que foi assim meio estranho e tudo.
Aí depois no final perguntaram, né? Por que vocês ficaram aqui? Não, é por causa do café, tá. Não, é porque aqui é periferia e tal. Eu tava na periferia da cidade. E a periferia dali é melhor que os condomínios aqui no Brasil, pra você ter ideia. Só que eu fui lá em locais também que tinha, tipo, era aquela valazinha pra você fazer xixi, cocô, né? Nas fábricas e tal. Então não foi só o negócio, a Mil Maravilha de Xangai, aqueles prédios lá que Tom Cruise passava e tudo. Eu fui na base também. Eu tive lá no chão de fábrica. Eu fui ver a realidade de como passava. Então é isso, é você viver, entender e conversar com o morador local. Eu conversei com o morador local para saber realmente como é que era, o que ele sentia, como era o governo. Todo local que eu vou para entender isso, entender a cultura e aprender também o que acontece. Então é muito disso. Viva as experiências, viaje, viva novos locais, novos lugares, novas pessoas, novas experiências, novas ideias e novas ações. E aí, se aplicar, e aí as coisas começam a acontecer. Foi muito disso que me fez desenvolver, ter novas experiências. As experiências me desbloquearam em várias áreas. Então aproveite você também, desbloqueie em alguma área, avance, vá para um próximo nível. É isso aí. Gustavo, abre aí uma live aí também no Instagram da academia aí. Tá no meu ali, mas abre no da academia aí. Aproveita aí para a turma também acompanhar. Vamos lá, turma. E algumas atividades também não tem como colocar robô, né? Eu tenho uma segunda atividade que sou apicultor. Produtor de mel. Não tem como. Tem que ter a mão de obra humana. Não tem como colocar um robô para fazer um manejo. Não tem como. Tem que ser. Hoje eu enxergo a inteligência artificial como um assistente, algo que vai ajudar e acelerar processos. Eu não entendo que vai tomar de conta das empresas, mas vai acelerar processos. Então, exemplo, empresas que têm um departamento comercial de 30, 40 vendedores. Quando implementam um assistente virtual que vai entender áudio, entende vídeo, tem todo um banco de dados que consulta antes de passar uma informação, manda o link de pagamento, fecha o pedido de venda. O que é que a intenção de implementar um IA nessa espécie? É você acelerar um processo que é manual, cansativo, cansa a equipe, estressante, entende? Então eu vejo a inteligência artificial dessa forma, que vai ser ali só uma ponte que vai acelerar todos os processos da sua empresa. Automações, na verdade. São automações que você através vai ter de inteligências artificiais. Isso é realmente o futuro. Não é que não vai funcionar, já funciona. Já é realidade. Mas a gente está já obsoleto. Eu uso diariamente inteligência artificial no meu trabalho. Eu uso diariamente. Ele acelera e potencializa. Quando começou realmente a desenvolver as inteligências artificiais, eu fiz coisas em um dia que eu não fazia em um mês. Tá entendendo? Agora você saber usar, saber fazer o uso disso. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Vamos lá, gente, pra gente finalizar esse segundo bloco aqui e o intervalozinho de lanche ali. A turma aí, alguém que tá aí ao vivo aí, tiver alguma pergunta aí, manda aí. E eu vou também tirar a dúvida aqui de quem tiver ao vivo aí. eu teria uma dúvida também, que seria um exemplo mais sobre sua experiência com as academias. Como é que você consegue calcular a porcentagem que vocês investem em marketing? É de acordo com o faturamento? Está no planejamento inicial antes de inaugurar uma das academias? Como é que vocês chegam num número mensal que vocês investem, ou anual, não sei? Como é que funciona essa parte? Hoje nós temos toda a estrutura já pré-organizada. Qual é o custo da inauguração, o que tem que investir em tráfego, o que tem que investir numa campanha de panfletagem, de frente ali de loja, né, das meninas que vêm contratadas e tudo isso. Mas hoje, em média, a gente tem 2% do faturamento de cada loja revertida para marketing. Então, assim, quanto é que a gente tem de faturamento? Qual a nossa projeção? Tipo, vamos supor, eu tenho 10 lojas e faturo 10 milhões no ano, né? Então, eu vou ter 200 mil reais de verba para as 10 lojas, tá entendendo? Só que é o seguinte, no final do ano, esse ano eu vou aumentar em 50% meu crescimento, né? Então, 50% do meu crescimento, eu vou chegar no final do ano, né, com 15 milhões. Também tem a projeção realizada. Eu tenho que a loja já, porque eu tenho uma loja que já tem quase 20 anos. Essa loja já está consolidada, ela já tem uma base de clientes, eu já sei o que ela faturou nos últimos 20 anos. Mas e uma loja que eu estou abrindo hoje? Mas eu tenho a projeção de crescimento. Quanto é que a gente tem que abrir as portas? 500 clientes, a gente tem que abrir as portas com 500 clientes matriculados. Já para finalizar os 30 dias, 700 clientes, 750. Por 2 meses, 1.000 clientes. Né? Quanto isso vai me gerar de faturamento? Certo? Quanto é que eu vou ter que ter? Aí eu tenho tipo, mas vai gerar faturamento e vai cair ainda. Aí eu tenho que botar capital de giro.
Qual o capital de giro para me manter a operação até entrar dentro do break-even, que é o ponto de equilíbrio? Eu preciso de 100 mil reais para manter a empresa ali nos 45 primeiros dias, que é o custo de operação dela. Depois dali ela entra dentro do ponto de equilíbrio e ela vai se sustentar sozinha. Então eu tenho que botar dentro desse planejamento de 2, 3 milhões de investimento numa loja, quanto é o capital de giro dela também, para ela se manter ali. Não, nossa, eu vou fazer uma campanha aqui, os 3 primeiros meses de R$ 9,90. Pô, então não vai entrar dinheiro na loja. Tem muita gente, não só da academia, mas direto ver isso, né? Então você tem que ter capital para manter ali. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu vou fazer isso. Vamos supor, e aí, os 3 primeiros meses, eu tenho capital de giro para manter, porque vem folha, vem aluguel, vem energia. Aí muitas vezes o empresário quer copiar uma estratégia nossa, que tem, mas você tem capital para manter? Você tem dinheiro e recursos, e será que vai dar certo? Porque a gente sabe como fazer. A gente tem estratégia, a gente tem técnica. E não é só assim. Foi o que aconteceu. Quando nós estávamos na aula, no Meet, aí ele perguntou, tu tem capital para manter um mês? E nós lançamos o primeiro mês a R$ 29,90. Aí no caso, ia entrar pouco, né? E, tipo, as 200 pessoas que entrou pagou R$ 29,90. Se tu tem capital, eu disse, não, dá certo. Vamos que eu tô pronto. Se tremeu mais para ver, tá? Deixa eu cantar forma aqui, rapaz, tá ao vivo. Mas é isso mesmo. Aí vamos lá, quem tem mais? Bora lá. Lucas, Sisley. Estamos tranquilo, podemos encerrar esse segundo bloco aqui. Vamos dar mais um intervalo, lanchinho, coffee break aqui, pra turma dar uma descansada e a gente finalizar aqui com o nosso terceiro bloco daqui a pouquinho. Valeu, galera. Galera que tá aí ao vivo aí, daqui a pouco a gente volta novamente aí. Encerra também as lives ao vivo aí. Show.